Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 24 de junho. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar o estudo da palavra, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, para te louvar. Nós somos teus filhos. Nós estamos aqui com uma missão que o Pai Celestial nos deu. Como filhos e filhas, queremos cumprir com a missão do nosso Pai. De ir, de evangelizar, de proclamar o Evangelho eterno, preparar um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que, possuídos pelo Espírito Santo, cumpramos com a missão do nosso Pai. Para a glória do nosso Senhor Jesus, pedimos em nome de Jesus esta bênção. Pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, Deus nos deu a mensagem para esta manhã de sábado. A batalha é do Senhor. A batalha que você luta, as guerras que você enfrenta, não são suas, porque você é filho e você é filha de Deus. A batalha é do Senhor. É isso que Deus está falando para você. Sun Tzu, autor do livro best-seller A Arte da Guerra, disse: a arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Meus queridos, você se lembra de como o Talibã dominou e conquistou Cabul, lá no Afeganistão, em 2021, sem disparar nenhum tiro? Provavelmente eles leram este livro, A Arte de Guerra. Hoje, você e eu podemos não estar em guerra contra um inimigo humano, mas nós temos um grande inimigo, que é o inimigo de Jesus, Satanás, e ele está frequentemente nos atacando com doenças, nos atacando com depressão, nos atacando com medos, atacando-nos com problemas financeiros, problemas familiares, problemas com drogas. Meu querido irmão, minha querida irmã, é grande a nossa guerra contra este grande inimigo de Deus, e que é nosso inimigo porque nós somos filhos e filhas de Deus. Você não precisa ler o livro A Arte de Guerra, porque nós temos um outro livro que é superior ao livro de Sun Tzu. Queridos, o livro que você tem para ler, que é o livro A Arte de Guerra, é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina sobre a arte de guerra. É a guerra entre o bem e o mal. É o conflito, é o grande conflito, é a grande batalha, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. E nesta guerra, Jesus Cristo é o vencedor. E ele escreveu este livro através do Espírito Santo, inspirando os profetas. Este livro foi escrito para dar para você todas as estratégias de vencer o inimigo sem levantar um dedo, porque a batalha pertence ao Senhor. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de estratégias, mas hoje nós queremos centralizar o nosso estudo na experiência que Josafá teve. Josafá, ele, o rei de Judá, teve uma experiência com Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Abra a sua Bíblia, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 20, e vamos ver o verso 1 e o verso 2. Leia comigo. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Os inimigos do povo de Deus se uniram para combaterem Judá, e o rei era Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi.
Queridos, a notícia foi dada para Josafá que vinha um grande exército contra ele. Ele ficou apavorado. Mas o que ele fez? O que ele fez está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Ó, meu querido irmão, aqui está o segredo da vitória. Diante da guerra, você não enfrenta a guerra. Você corre para Jesus. Deus não deu esta missão para você correr contra Satanás. Você tem que fugir para Jesus. Submetei-vos a Deus, e então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira tarefa sua e minha é submeter-nos a Deus, buscar Deus, fugir para Jesus. E foi exatamente isso que Josafá fez. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Não correu contra o inimigo, correu para Deus. Deus socorre aqueles que correm, aqueles que clamam por Ele. E apregoou um jejum em todo o Judá. A estratégia do rei Josafá foi buscar a Deus, oração e jejum. E o verso 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a estratégia do rei Josafá. Ele acreditava que Deus ouve as orações. Ele acreditava que as batalhas pertencem ao Senhor. Se nós estamos nesta terra como representantes de Jesus, se nós estamos aqui cumprindo com a ordem que Jesus disse, ide a todo mundo, ensinai, batizai, então, meu querido irmão, nós estamos sob a ordem do nosso Pai Celestial. Então todos os conflitos, todas as guerras e batalhas que você e eu enfrentamos pertencem a Ele. Não é nossa, é dele. Nós temos que buscar o Senhor, como Josafá fez, apregoar um jejum e oração. Queridos, aqui nós lemos no verso 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem possa resistir ao Deus Todo-Poderoso, soberano. E agora o verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Josafá confessou a sua fraqueza, a sua fragilidade, porque em nós não há força para lutar contra esse grande exército que vem contra nós. Queridos, nós temos que admitir nossa fragilidade. Não é vergonha admitir nossa fragilidade, porque somos frágeis mesmo. Nós somos carentes de Deus. Nós não somos nada sem nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós somos vitoriosos. É Ele que vai nos proteger. É Ele que vai nos dar a vitória. Por isso, é importante entender a estratégia que o rei Josafá usou aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, Deus nosso, porventura, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vejam esta frase milagrosa, esta frase poderosa que Josafá proferiu e que você e eu precisamos decorar esta frase. Porque nós precisamos usar esta frase centenas de vezes. Porque a batalha não é nossa. O nosso socorro vem do Senhor. É em nome de Jesus que estamos nesta terra. É em nome de Jesus que fomos batizados. É em nome de Jesus que fomos batizados pelo Espírito Santo.
É em nome de Jesus que estamos pregando o Evangelho eterno, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Esta grande missão, esta grande tarefa foi dada por Deus e nós estamos a serviço dele. Por isso, ele toma sobre si a responsabilidade de nos proteger. Por isso, meu querido irmão, esta frase tem que ser memorizada e repetida. Finalzinho do verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não estamos buscando força no ser humano, no homem. Não estamos nos aliando a poderes humanos terrestres. Queridos, nossos olhos estão postos no Senhor dos Exércitos. É como Davi disse para Golias: tu vens a mim com espadas, com escudos e com lanças. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, nós adoramos o Rei Criador dos céus e da terra, o Senhor dos Exércitos. Por isso, nossos olhos estão postos em ti. Imediatamente, Josafá convocou uma oração nacional e um jejum e clamou a Deus. A oração, na experiência de Josafá, foi a sua primeira estratégia. Do ponto de vista humano, Josafá e toda a nação de Judá estavam condenados. Os inimigos os encurralaram como um gato encurrala um rato. Só que neste caso, este ratinho que estava sendo encurralado pelo gato, esse ratinho se chamava Israel, era amigo do leão da tribo de Judá. Meu querido irmão, a oração foi a primeira estratégia de Josafá. Não importa quão grande seja a crise, a oração não deve ser o último recurso. Esta é a primeira estratégia. Lembre-se daquilo que foi dito por Lisa Bevere. Lisa Bevere escreveu: sua vida mudará radicalmente quando você parar de fazer da oração o seu plano B. Vou repetir. Sua vida mudará radicalmente quando você parar de fazer da oração seu plano B. A oração não pode ser o plano B, porque na experiência de Josafá, a oração foi o plano A. Meu querido irmão, infelizmente, para a maioria dos cristãos, a oração é o plano B. Quando tudo falha, quando você enfrenta uma doença que não existe cura, quando não existem remédios, quando o médico chega e diz: olha, a sua doença não tem cura e não existe remédio para tratar essa doença. Então, quando tudo falha, quando todas as portas estão fechadas, então a pessoa se lembra de Deus. Então a pessoa diz: resta orar. Não, meu querido irmão, não resta orar. A oração não é a última opção. A oração tem que ser a primeira opção. É plano A. Buscar Deus, como Josafá diz. Convocou um jejum nacional, um dia de oração, e ele disse: nossos olhos estão postos em ti, Senhor, o Senhor dos Exércitos. Queridos, aquilo que diz em Jeremias, capítulo 33, 3, abra sua Bíblia. Jeremias 33, 3. Isto pode acontecer quando nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Aqui em Jeremias, capítulo 33, 3. Leia comigo. Clama a mim, diz Deus, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que eu não sei, aquilo que você não sabe, Deus vai nos anunciar, Deus vai nos revelar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu querido irmão, Josafá, em primeiro lugar, acreditava na oração e que a oração é uma resposta rápida de Deus. Em segundo lugar, Josafá orou com sinceridade, com transparência e não sozinho. Ele convocou todas as famílias, ele convocou todas as esposas, maridos, pais e filhos, crianças, todos foram reunidos diante do Senhor. Josafá era o rei de Judá.
E no Antigo Oriente Próximo os reis eram muito orgulhosos. Mas Josafá não era orgulhoso, ele admitiu a sua fragilidade. Aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o verso 12 e 13. Vamos voltar para o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e então o verso 12 e 13. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja a frase milagrosa e o verso 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. O rei Josafá convocou todas as famílias, mulheres, maridos, filhos, crianças. Então o Espírito do Senhor se manifestou, diz o verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Deus responde às orações, meu querido irmão. Deus responde quando nós oramos com sinceridade de coração. Quando Josafá terminou a oração, Deus se manifestou, verso 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temam, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a peleja não é de vocês, senão de Deus. Vejam a resposta que Deus mandou para o rei Josafá. Não temam, não se assustem por causa desta grande multidão, este grande exército, porque a peleja não é de vocês, senão de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que você está entendendo que a peleja, a batalha não é sua? A batalha é do Senhor? Aquele grande servo de Deus, João Bunyan, ele escreveu: a oração é um derramamento sincero, sensível e afetuoso do coração ou da alma para Deus. Na oração você derrama sua alma diante de Deus. As nossas orações precisam ser sinceras, transparentes. Se nós queremos adotar a estratégia de Josafá, temos que fazer da oração nosso plano A, nossa primeira opção. Não é somente quando tudo falha, não é somente quando não existem outros recursos, outra porta. Não, querido, a oração precisa ser o plano A. Quando Josafá orou, quando o povo jejuou, Deus respondeu e disse: esta batalha é minha, eu batalharei, eu vou defender. De acordo com Jeremias 33:3, quando nós oramos, Deus anuncia aquilo que nós não sabemos. Foi quando Deus contou para Josafá qual era a estratégia do inimigo. Deus conhece todas as coisas. Aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 16, diz assim: amanhã vocês desçam contra eles, contra os inimigos, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Deus contou para Josafá por onde o inimigo estava vindo. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus sabe aquilo que nós não sabemos. E Jeremias 33:3 diz que Deus nos anuncia aquilo que nós não sabemos. Mas nós temos que fazer da oração nosso plano A. Lembre-se, a oração é a estratégia número 1. Queridos, nessa batalha vocês não vão lutar, disse Deus. Vocês não vão lutar. Vocês parem, fiquem em pé e vejam a libertação. Vejam o milagre. Leia comigo agora o capítulo 20 e o verso 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Estão percebendo? A peleja é minha, disse Deus. Nesta batalha vocês não terão que pelejar. Parem, estejam em pé e vejam a salvação do Senhor
para com vocês. Meu querido irmão, que Deus é esse? O Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, Salvador nosso, protetor nosso. Ele está dizendo, essa batalha não é sua, é minha. Você pare, fique em pé e veja a libertação. Veja a salvação do Senhor para com você. Ó Judá e Jerusalém, não temam, diz o verso 17, nem se assustem. Amanhã vocês vão sair ao encontro, porque o Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. Meu querido irmão, que Deus é este que luta as nossas batalhas, que vai à guerra e pede que fiquemos em pé, assistindo à destruição do inimigo. Deus não quer que Josafá e o exército levantem um dedo, mas de acordo com o plano, eles devem se posicionar firmemente no campo de batalha. Percebam que não era para eles ficarem dormindo sem fazer nada. Eles tinham que ir para o campo de batalha. Não deveriam ficar sentados, mas em pé, para assistir o milagre de Deus. A batalha é minha. Vejam a parceria de Deus com o seu povo. Meu querido irmão, o homem sem Deus não fará nada. E Deus, sem a parceria do ser humano, não fará nada também. Porque Deus dá preferência a esta parceria entre Ele e você. É o poder de Deus aliado a você, a sua fraqueza, a nossa fragilidade. Quando você e eu, seres humanos, pecadores e frágeis, quando nós nos unimos a Deus, fazemos parceria com Deus, então os milagres acontecem. Por isso, vejam a parceria de Deus com o seu povo. Embora não lutando, o povo de Deus deveria estar em pé no campo de batalha, louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. O povo não ficou sem fazer nada. Eles estavam louvando ao Senhor. É o louvor a Deus que vence as batalhas. Porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. É o louvor a Deus que vence a guerra. Enquanto você louva, Deus vai curando as suas doenças. Enquanto você louva, Deus vai destruindo os seus inimigos. Enquanto você louva, Deus vai consertando os problemas da família. Vai libertando o seu filho drogado. Vai convertendo o coração daquele que está apostatado. Enquanto você louva, os milagres acontecem. Louvando ao Senhor com cânticos e exaltando o Deus de Israel. Este era o hino de batalha de Josafá e o povo de Deus. Se mais louvores a Deus tivessem lugar agora em nossa vida, esperança e coragem e fé aumentariam constantemente. Leia comigo agora 2 Crônicas capítulo 20 e agora o verso 18 em diante. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Estavam louvando ao Senhor, estavam adorando ao Senhor. Mas a vitória ainda não tinha sido conquistada. Eles estavam adorando ao Senhor, estavam louvando ao Senhor antes da vitória. É pela fé. É pela fé que você louva ao Senhor pela cura antes de sentir a cura. Louve ao Senhor antes de sentir que a doença está curada. Isto é fé. Queridos, aqui diz o verso 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. É louvor, encher a boca de louvor ao Senhor. Deus merece ser louvado, cantando hinos de louvor ao Deus dos exércitos. E o verso 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus, e vocês estarão seguros.
Creiam nos seus profetas e vocês serão prosperados. Olha que texto maravilhoso. Este aqui é um texto clássico da Bíblia. Creiam no Senhor Deus e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e serão prosperados. E o verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. O que significa isso? Saindo diante dos armados. O grupo de louvor, os cantores, iam louvando a Deus na frente do exército. Queridos, o louvor a Deus vence a batalha. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, meu querido irmão. Pode ser a batalha contra uma doença, contra um câncer, contra uma depressão, contra a diabetes, contra qualquer doença que a medicina não tem cura. Mas não importa. Coloque-se diante do Senhor. Coloque os olhos naquele que tudo pode. E comece a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor antes da vitória. Pela fé. Já agradecendo a Deus pela cura. Agradecendo a Deus pela libertação. Antes de sentir a cura, antes de ver a libertação, você está louvando ao Senhor. Josafá colocou o grupo de louvores na frente do exército. É isso que diz aqui o verso 21. Saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E agora veja o verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto eles estavam louvando, Deus estava destruindo o inimigo. Enquanto eles estavam louvando, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, foram destruídos, morreram todos. Tudo isso aconteceu enquanto o exército de Judá estava em pé, olhando e louvando ao Senhor. Eles não estavam sem fazer nada. Meu querido irmão, Deus foi a força de Judá nesta batalha. Ele é a força do seu povo hoje. Jesus é a força que você tem à sua disposição. O Senhor é a nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, em qualquer necessidade, em qualquer crise, deveremos sentir que a batalha pertence a Deus. Deus confundiu os inimigos do seu povo e eles se voltaram contra eles mesmos, se destruíram mutuamente e não restou ninguém. O saque foi tão grande em quantidade que Josafá e seu exército gastaram 3 dias para recolher os despojos. Meu querido irmão, a batalha pertence ao Senhor, a batalha é dele, porque nós somos dele, nós somos o povo de Deus e ele toma sobre si a responsabilidade de nos libertar, de nos proteger, meu querido irmão, de nos alimentar, de nos salvar, de nos curar. Lembre-se, estamos em parceria com Deus. De um lado, o Deus Todo-Poderoso. De outro lado, seres frágeis, pecadores como nós somos. Mas quando nós nos unimos a Deus, nos submetemos a Ele, em oração, em jejum, em louvor, alto louvor, use a sua boca para louvar ao Senhor. O vale de Beraca é o vale do louvor. Leia comigo 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 26. Aqui diz: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Meu querido irmão, onde está o Vale de Beraca na sua vida? Onde está o louvor na sua vida? Eu conheço cristãos que não louvam, não gostam de cantar. Enquanto a igreja canta, eles ficam com a boca fechada. Meu querido irmão,
o vale de Beraca precisa existir na sua vida. É o vale do louvor. O povo de Deus louvou a Deus antes da batalha. O povo de Deus louvou a Deus durante a batalha. E o povo de Deus louvou após a batalha, após a vitória. O tempo todo nós precisamos estar louvando ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 27 e 28, diz: Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. Vejam a festa de louvor. Eles vieram, voltaram da batalha, e vieram louvar ao Senhor com alaúdes, com harpas, com trombetas, na casa do Senhor. E o verso 29 diz: E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Meu querido irmão, a batalha pertence ao Senhor. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando hoje, meu querido irmão. Pode ser uma doença, mas lembre-se, é o Senhor que vai curar a sua doença. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Antes da vitória, quando a vitória da cura ainda é uma possibilidade, quando você ainda não sentiu que está curado, mas você já está louvando a Deus pela cura. Queridos, você precisa louvar ao Senhor antes e durante a crise da doença, durante a crise da dor, do sofrimento. Talvez a sua luta seja o desemprego. Você precisa louvar a Deus durante o desemprego. E Deus vai abrir portas para prover o seu sustento, o seu salário, o pão de cada dia. Pode ser que a sua luta seja um filho drogado, rebelde, que se afastou de Deus. Louve ao Senhor durante a crise. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, precisamos permanecer louvando ao Senhor. E depois da cura, depois da vitória, continue louvando ao Senhor, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. O segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20, meu querido irmão, diz assim: E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Você precisa se levantar antes do sol nascer e louvar ao Senhor. Que quando o sol aparecer, você já esteja ali, ajoelhado, diante de Jesus, adorando o Senhor da glória, louvando ao Senhor da glória. Cante louvores ao Senhor, derrame o seu coração diante de Jesus. Antes da vitória, durante a batalha, depois da batalha, derrame o seu coração em louvor. Busque a Deus cedo, porque foi assim que eles fizeram no verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Queridos, o exemplo de Jesus é de buscar a Deus antes do sol nascer. Jesus buscava Deus de madrugada. João Wesley dirigia o seu primeiro culto de louvor a Deus, de pregação, às 5 horas da manhã, antes dos mineiros irem trabalhar nas minas. Às 5 da manhã era o primeiro culto de João Wesley. Hudson Taylor, o fundador da missão de Jesus lá na China, tinha por costume se levantar às 4 horas da madrugada, diariamente. Deus também me acorda, queridos. Deus me acorda às 4 horas da manhã. Não me deixa dormir mais. No céu, praticamente, vão cessar quase todas as atividades cristãs, meu querido irmão. No céu não vamos precisar evangelização, no céu não precisamos dar estudos bíblicos, nem converter almas, nem batizar, nem fazer orações intercessoras. Não precisaremos lá no céu orar pela cura dos doentes, mas lá no céu nós vamos continuar louvando ao Senhor. Esta vida de louvor, o Vale de Beraca, precisa estar presente na sua vida. O Vale de Beraca é uma vida de louvor. Louvor antes da batalha, louvor durante a batalha, louvor após a batalha.
Faça da sua vida uma vida de louvor a Jesus Cristo. E lembre-se, meu querido irmão, a batalha não é sua. A batalha é de Jesus. Creia na vitória, porque Jesus nunca conheceu fracasso e derrota. Ele é o grande vitorioso. E vencerão com ele aqueles escolhidos e fiéis. Aqueles que são escolhidos e fiéis. Você e eu. Nós somos de Jesus Cristo. A batalha pertence ao Senhor. Creia no Senhor dos Exércitos. Faça dele tudo na sua vida. Mas, lembre-se, você precisa colocar a oração como sendo plano A na sua vida. Estratégia número 1, busca o Senhor. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor dos Exércitos, de onde vem a vitória, a libertação. Aleluia, aleluia. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, ensina-nos esta parceria contigo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tudo pode. E nós somos teus filhos fracos e pecadores, mas nós nos submetemos a ti, nós te buscamos, nossos olhos estão postos em ti. Pai querido que estás nos céus, que o Senhor lute as nossas batalhas, as nossas guerras, e que o Senhor nos dê a vitória. Que o Senhor nos faça homens e mulheres, ungidos pelo Espírito Santo, em parceria com nosso Senhor Jesus Cristo, batizados pelo Espírito Santo, cumprindo com a missão que o Senhor nos deu. E que o teu nome seja honrado e glorificado na nossa vida. Bendito seja o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, nosso querido Salvador Jesus Cristo. A ti toda a glória. É em nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Fique, portanto, com a paz de meu Senhor Jesus. Amém.